Muito tempo depois que Oduduá chegou em Ilé-Ifé e começaram a adorar o culto das águas de Oxalá, aconteceu que, logo no primeiro ano, quando estava perto das festas, Oxalá escolheu uma senhora das mais velhas do terreiro, chamada Omon-Oxum, para tomar conta de tudo, ou melhor, de toda a sua roupa, adornos e apetrechos, depositando com toda a benevolência nas mãos dela aquele direito especial para tomar conta de tudo que lhe pertencesse, da coroa ao sapato. Omon-Oxum, por nunca ter tido nenhum filho, criava uma menina. Dessa data em diante ela e a menina ficaram sendo odiadas por algumas pessoas que faziam parte nesse terreiro e que por inveja de Omon-Oxum começaram a tramar novidades, procurando um meio qualquer para fazer Oxalá se zangar com ela e tomar o axé entregue por Oxalá. Fizeram coisas que Deus duvida contra Omon-Oxum, porém nada surtia efeito. Cada vez mais Oxalá ia aumentando a amizade e dedicação para Omon-Oxum. Ela era muito devotada ao cumprimento das suas obrigações e não dava margem alguma para ser por ele repreendida. Como dizem que a água dá na pedra até que fura, aconteceu que, na véspera do dia da festa, as invejosas, já desiludidas por poderem fazer o que desejavam, de passagem pela casa de Omon-Oxum se depararam com a coroa de Oxalá que ela tinha areado e colocado no sol para secar. Quando elas viram a coroa de Oxalá muito bonita e mais reluzente do que nunca, combinaram roubar a coroa e ir jogar no fundo do mar. E assim fizeram. Quando Omon-Oxum foi apanhar a coroa para guardar, não encontrou. Ficou doida. Procura daqui, procura dali, remexeram com tudo procurando em todos os cantos da casa e nada da coroa aparecer. As invejosas, vendo a aflição que estava passando Omon-Oxum e sua filhinha, satisfeitas pelo mal que tinham causado, riam as gaiofadas dizendo: agora sim quero ver como ela vai se atar com Oxalá amanhã quando ele procurar a coroa e não encontrar. A essa altura Omon-Oxum, corretamente assustada, só pensava em se matar e já estava resolvida a fazer isso para não passar vergonha perante Oxalá. Foi quando a meninazinha, sua filha de criação, disse: mamãe, por que a senhora não vai na feira amanhã de manhã bem cedinho e não compra o peixe mais bonito que tiver lá? A coroa de Oxalá deve estar na barriga desse peixe. E assim a menina insistiu, insistiu tanto, até que Omon-Oxum se decidiu a aceitar o que a menina aconselhou, dizendo: fique tranquila, minha filha, porque de madrugadazinha eu vou acordar para ir à feira ver se encontro com esse peixe que você imagina ter a coroa do nosso rei Oxalá na barriga. A menina foi dormir tranquila. Omon-Oxum, coitada, não pôde dormir toda a noite preocupada que já amanhecesse o dia para ela ir à feira ver se conseguia encontrar o dito peixe que a menina julgava ter a coroa na barriga. Quando o dia mal tinha clareado, Omon-Oxum pulou da cama, se preparou e lá se foi. Quando ela chegou na feira foi diretamente no mercado de peixe e não encontrou nenhuma escama. Ainda era muito cedo. Omon-Oxum deu uma volta pela feira e já bastante impaciente voltou ao mercado, onde encontrou um senhor vendendo um peixe, cujo peixe era o único que se encontrava no mercado. Omon-Oxum comprou o peixe e foi voando para casa a fim de destrinchá-lo. Queria ver se sua filha tinha aconselhado bem, para ela poder obter a paz e tranquilidade espiritual, encontrando a coroa de Oxalá. Assim que ela chegou em casa foi logo para a cozinha para abrir a barriga do peixe. Porém não conseguiu. Quando ela estava aí se acabando de chorar e labutando para abrir a barriga do peixe, a menina acordou e foi logo perguntando: mamãe já comprou o peixe? A senhora deixa que eu abra a barriga dele. Omon-Oxum, bastante chorosa, respondeu: minha filha, a barriga dele está muito dura. Eu não posso abrir, quanto mais você. A menina se levantou, chegou na cozinha, apanhou um cumbuca e puxou rasgando a barriga do peixe. Esta se abriu em bandas, deixando aparecer a coroa de Oxalá ainda mais bonita do que era antes. Omon-Oxum se abraçou com a menina e de tanto contentamento não sabia o que fazer com ela. Carregava, beijava, dançava, e por fim Omon-Oxum, olhando para a menina e em seguida voltando as vistas para o céu, disse: Olorum, Deus que lhe abençoe. Sua maisinha está sendo perseguida, porém com a fé que tem no seu Eledá, anjo da guarda, não há de ser vencida. Limparam muito bem limpa a coroa, e guardaram, muito bem guardada, juntamente com o resto das coisas pertencentes a Oxalá. Em seguida Omon-Oxum cozinhou o peixe, fez um grande almoço e convidou a todos da casa para almoçar com ela, dizendo que estava festejando o dia da festa do pai Oxalá. Ao meio-dia Omon-Oxum, juntamente com seu, quero dizer, sua filhinha, serviram o almoço acompanhado de Aluá ou Aruá,
a bebida predileta de Oxalá, a qual os heredam o nome de mijo do pai. Depois do almoço todos foram descansar para na hora determinada dar começo à festa das águas de Oxalá. As invejosas, quando viram todo aquele movimento, Omon-Oxum muito alegre como se nada tivesse acontecido a ponto de dar até um banquete em homenagem à festa de Oxalá, ficaram malucas. Uma delas perguntou, será que ela encontrou a coroa? Outra respondeu, eu bem disse que queimasse. E a outra mais danada ainda dizia, eu disse a vocês que o melhor era cavar um buraco bem fundo e enterrar. A primeira, procurando acalmar os ânimos, disse para a outra, vamos esperar até a hora que ela apresentar as roupas de Oxalá com todos os armamentos. Se a coroa estiver no meio, o jeito que temos é fazer um grande ebó e colocar na cadeira onde ela vai se sentar ao lado de Oxalá. O ebó, sacrifício, pode ser empregado para o bem ou para o mal. Quando estava perto da hora de começar a festa, Omon-Oxum apresentou a Oxalá toda a roupa com todos os armamentos, deixando as invejosas mais danadas e com mais desejo de vingança, a ponto de procurarem fazer o ebó por elas idealizado e colocar na cadeira onde Omon-Oxum era obrigada a sentar-se por ordem de Oxalá. Começou a festa com a maior alegria possível. Oxalá chegou acompanhado por Omon-Oxum e se sentou no trono. Omon-Oxum, sem saber do que estava sendo feito contra ela, também se sentou na sua cadeira ao lado de Oxalá. Os 3 domingos de Oxalá, parte 02. Quando começaram as cerimônias e que Oxalá precisou de colocar a sua coroa, virou-se para Omon-Oxum e pediu para ela ir apanhar a coroa. Omon-Oxum quis levantar e não pôde. Fez força para um lado, para o outro, e nada de poder levantar-se, até quando ela decidiu levantar-se de qualquer maneira. Devido à grande dor que sentiu, olhou para a cadeira e viu que estava toda suja de sangue. Alucinada de dor, e horrorizada por saber que Oxalá de forma nenhuma podia ter nada de vermelho perto dele porque era Quizila, Evó, proibição, saiu esbaforida pela porta fora, indo se esbarrar na casa de Exu. Quando Exu abriu a porta que viu Omon-Oxum toda suja de vermelho, disse, você vindo desse jeito da casa de meu pai? Infringiu o regulamento e eu não posso lhe abrigar, e fechou a porta. Daí ela foi para a casa de Ogum, Oxóssi, de todos os orixás e sempre diziam a mesma coisa que disse Exu. Só restava a casa de Oxum. Quando Omon-Oxum chegou à casa de Oxum, esta já tinha sabido do que estava acontecendo e estava à sua espera. Omon-Oxum, se jogando nos pés dela, disse, minha mãe me valha, estou perdida. Oxalá não vai me querer mais em sua casa. Oxum disse para ela que não se preocupasse, que um dia Oxalá ia buscar ela de volta. Depois Oxum, usando de sua magia, fez com que, do lugar onde sangrava em Omon-Oxum saísse Kudite, pena vermelha de papagaio da costa, até quando sair a ferida. Oxum, depois de colocar todo aquele Ekodidé numa grande guibá, cuia, reuniu todo o seu pessoal e todas as noites faziam um xirê, festa, cantando assim. O Taladê. Bio Taladê. IRU Malé. Inteligência Artificial Homem Taladê. Oto RUE Fancobajo Birim. Inteligência Artificial Homem Taladê. E assim Oxum, ricamente vestida, sentada no seu trono, com Omon-Oxum ao seu lado, a cuia de codidéis e a vasilha para colocarem dinheiro em frente a elas, recebia as visitas de todos os orixás que iam até lá para ver e saber por que Oxum estava fazendo aquela festa todas as noites. Todos que lá chegavam e se inteiravam do acontecimento, se era homem dava dobalé, se estirava de peito no chão para Oxum, depois apanhavam um ecodidé e colocava uma certa quantia na vasilha que estava ao lado para ser colocado dinheiro, e se era mulher dava cá. Quer dizer, se deitava no chão de um lado e do outro para Oxum e em seguida apanhava um ecodidé e colocava também o dinheiro na referida vasilha. Tudo aquilo que estava acontecendo no palácio de Oxum ficou sendo muito propalado e as invejosas faziam todo o possível para que Oxalá não soubesse. Um dia, elas, sem observarem que Oxalá estava por perto, começaram a comentar o caso, onde uma delas disse, com ela não tem quem possa, depois de tudo que nós fizemos. Depois de ter acontecido o que aconteceu aqui no palácio de Oxalá e de ter sido enjeitada por todos os orixás, vocês não estão vendo que Oxum abrigou ela? Curou, conseguindo que do lugar que sangrava saísse Codidé, fazendo uma grande fortuna e aumentando a sua riqueza. Agora só nos resta é fazer com que o velho não saiba do que está acontecendo no palácio de Oxum, se não é bem capaz de querer ir até lá. Nisso o velho Oxalá pigarreou dando a entender que tinha ouvido toda a conversação.
Ordenou a elas que procurassem saber a hora que começava o xirê no palácio de Oxum e que elas iam servir de companhia para ele poder ir apreciar o xirê e tomar conhecimento do que estava acontecendo. Quando elas ouviram Oxalá falar desta maneira bem pertinho delas, a terra lhe faltaram nos pés e o remorso montou nos seus cangotes, fazendo com que elas fugissem para nunca mais voltar ao palácio de Oxalá. À noite, depois do jantar, Oxalá, cansado de esperar pelas 3 invejosas e não vendo nenhuma delas aparecer, disse: fugiram com medo de que eu castigasse pela grande injustiça que cometeram, não sabendo de que o castigo será dado pelas mesmas. Assim Oxalá se dirigiu para o palácio de Oxum a fim de assistir o xirê e saber qual a causa do mesmo. Quando Oxalá chegou no palácio de Oxum, mandou anunciar a sua chegada. Oxum, mais bonita do que nunca, coberta de ouro e muitas joias dos pés à cabeça, sentada no seu rico trono, mandou que Oxalá entrasse, e continuou o xirê cantando: Biu-Taladê, Biu-Taladê, Ir-Umalê, inteligência artificial homem Taladê. Quando Oxalá entrou, ficou abismado de ver tanta riqueza, e quando reparou bem para Oxum, que viu a seu lado Omon Oxum, a pessoa que cuidava dele e de todas suas coisas, a quem ele julgava ter perdido devido ao que tinha acontecido, não se conteve. Se jogou também no chão, dando dodobalha para Oxum, apanhando um ecodidé e colocando bastante dinheiro na vasilha. Oxum, quando viu o velho dar dodobalha para ela, se levantou cantando: Dodofim dodobalha. Caobinrim. Inteligência artificial homem Taladê. E foi ajudar a Oxalá a se levantar do chão. Depois que Oxalá se levantou, Oxum pegou Omon Oxum pela mão e entregou a Oxalá, dizendo: aqui está a vossa zeladora, sã e salva de todo o mal que desejaram e fizeram para ela, para que ela ficasse odiada por vós. Oxalá, agradecendo a Oxum, disse: Oxum, em agradecimento a tudo que fizestes de bem e para amenizar os sofrimentos de Omon Oxum, eu, Oxalá, prometo levar ela de volta para o meu palácio, e de hoje em diante nunca hei de me separar desta pena vermelha que é o ecodidé, e que será o único sinal desta cor que carregarei sobre o meu corpo.